Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar para que serve o citrato de sildenafila, o famoso Viagra. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Inclusive, queria aproveitar esta oportunidade para te convidar a participar da jornada Máquina de Prazer, um evento 100% online e gratuito para os homens que estiverem inscritos. Agora, para se inscrever é bem fácil. É só você clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário e você vai ter acesso a esse conteúdo magnífico de 3 aulas. Na aula número 1, eu vou te explicar quem são os inimigos do prazer na hora H, situações silenciosas que podem estar bloqueando a sua performance na cama. Na aula número 2, eu vou te explicar o que são os 3 fatores do prazer na hora H, situações que, quando bem combinadas, podem destravar a máquina de prazer dentro de você. E na terceira e última aula, eu vou tirar todas as dúvidas e vou fazer um lançamento da próxima turma do desafio Máquina de Prazer na hora H, que é a minha metodologia para te deixar mais duro por mais tempo, 100% confiante para dar prazer para sua parceira ou para suas parceiras. Tá? Então, não perca esta oportunidade, estou te esperando lá. E bora pro vídeo, mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal para mais conteúdos como esse. Meus amigos, entrando agora no motivo do nosso vídeo aqui, é para que serve o Viagra. Esse foi o primeiro medicamento oral, primeiro tratamento farmacológico para melhorar a rigidez. Tratamento de homens que têm uma dificuldade persistente para ter ou manter uma ereção. Tá? Então, essa é a indicação mais clássica, o motivo que esse medicamento ganhou o mercado e é uma das maiores histórias de sucesso em toda a medicina. Hoje em dia, ele também é indicado para pessoas que têm hipertensão pulmonar. Como ele é um vasodilatador, ele acaba dilatando os vasos do pulmão e pessoas que têm uma maior pressão nesses vasos, que pode trazer falta de ar, pode trazer algumas alterações de funcionamento do seu corpo, também seria uma excelente indicação. Lembrando, o mecanismo de funcionamento desse remédio é através da inibição da enzima 5-fosfodiesterase, que é uma enzima que é altamente expressa nos nossos tecidos, mas sobretudo no músculo dentro do pênis, e ela tem um papel de cortar, de finalizar o estímulo à ereção. Quando você inibe essa enzima, o que você faz é que você prolonga o seu efeito de rigidez. E com isso acaba ficando mais fácil você ter uma ereção, mais fácil você manter, mais fácil você se recuperar no período refratário. Enfim, é um medicamento que traz esse grande benefício aos homens. A principal contraindicação para o uso do Viagra são pessoas que fazem uso concomitante de nitrato. Tá? Então, se você tem uma angina do peito, que é aquela dor relacionada à obstrução das artérias coronárias, se você não tolera exercício, se você já sente uma dor no peito ou um cansaço excessivo a subir 2 lances de escada, então provavelmente você tem uma doença cardíaca descompensada e não deve tomar esse medicamento. E se você usa o nitrato, porque você já tem esse problema, e você combinar com o uso do Viagra, isso pode dar uma queda muito forte na sua pressão e fazer com que você tenha baixo fluxo de sangue para o coração e para o cérebro e pode causar eventos graves. Então, essa história de homens que tomaram Viagra no motel e morreram, e isso gerou, claro, um medo muito grande das pessoas tomarem esse remédio por receio de que isso possa trazer problemas para a sua saúde, certamente foi o uso indevido de pessoas ou que não estavam fazendo sob supervisão médica ou que tinham uma doença cardíaca oculta e não tinham recomendação, tá? Porque se você tiver uma análise cardiológica prévia, se você for um cara que tolera exercícios, joga bola, faz academia, consegue subir 4, 5, 6 lances de escada, o Viagra nenhum mal vai fazer ao seu sistema cardiovascular. Em relação ao funcionamento do remédio, como é que ele atua no seu corpo? Então, se você for ler a bula, do ponto de vista farmacológico, ele tem um início de ação com 30 minutos, e um pico de ação cerca de 1 hora. Então, se você for observar, a maior parte dos profissionais, a maior parte das pessoas que tomam esse medicamento, recomenda que você tome o medicamento, o Viagra, cerca de 1 hora antes da relação.
Apesar disso estar correto, o que a prática tem mostrado é que se as pessoas que estão interessadas em ter relação sexual e ter um efeito adicional da sildenafila, o ideal é que você tome pelo menos 2 horas antes. O Viagra também tem uma característica que ele tem uma absorção mais lenta em comparação com outras drogas da mesma classe, como a tadalafila, a vardenafila e a lodenafila. Então, o ideal é que você faça uma tomada do remédio de estômago vazio. Nenhum outro medicamento sofre tanto a interferência da absorção, estou falando dos medicamentos para rigidez, né, gente? Como o Viagra. Então, eu costumo dizer, se a janta é às 7 horas da noite, o ideal é que você tome pelo menos 2 horas antes da janta, com o estômago bem vazio. Isso vai otimizar a absorção desse remédio. Além disso, não combine com álcool. O álcool corta a absorção do Viagra. Tá? E isso vai fazer muitas pessoas que têm uma má resposta com esse medicamento, quando você vai ver, geralmente está relacionado à tomada. Seja porque tomou com um vinhozinho, seja porque tomou depois da janta, depois do almoço, porque estava com o estômago cheio. Sobretudo se estiver sendo consumido junto com alimentos gordurosos, tá? Então, muito cuidado com a tomada. Voltando para as propriedades do medicamento, ele tem uma meia-vida de 4 horas, ou seja, o seu efeito farmacológico é esperado que seja pelo menos de 8 horas. A gente sabe que pode chegar até 12 horas. Então, voltando à minha orientação de tomada, se a sua janta ela é às 7 horas da noite, você vai tomar 5 horas da tarde. Depois você pode jantar, depois que você tomou, você pode até tomar um vinhozinho. Não vai interferir tanto porque você já absorveu o medicamento. E daí você tem até meia-noite, até um pouco mais, para dar uma janela de oportunidade para ter uma relação sexual. E lembrando, esse medicamento, gente, ele não gera ereção. Se você tomar esse remédio e for assistir o jornal, for estudar, escrever, você não vai ter uma ereção espontânea. Como eu falei, ele inibe a enzima que degrada o estímulo. Então, ele só funciona, ele só vai dar um impacto se você estiver bem estimulado, que aí ele vai amplificar o seu estímulo. Tá? Tem que estar estimulado tanto do ponto de vista mental, com tesão, vendo coisas sexualmente estimulantes, tendo ali uma pessoa, uma parceira te estimulando, como também localmente, região tátil, a mulher pega, faz uma graça preliminar. Essa combinação vai somar os dois mecanismos de ereção, tanto o central, que vem dos nossos pensamentos, como o local, o reflexo, que vem do nosso próprio amigão. E essa combinação é que vai dar o melhor resultado. E aí, qual a dose que deve ser tomada? Então, o citrato de sildenafila, o Viagra tradicional, ele foi desenvolvido com 100 miligramas, gente. Então, eu diria que a dose clássica, a dose ótima do remédio é 100 miligramas. Só que, na prática, você também encontra, talvez a mais vendida, seja a dosagem de 50 miligramas, e existe também a de 25 miligramas. Você pode até falar, doutor, já vi o Pramil, o sildenafila do Paraguai, que tem nas dosagens de 20 miligramas. É bem verdade. Então, tradicionalmente era 100, 50 e 25. A patente caiu já faz alguns anos, já apareceram várias outras apresentações de 20 e de 10 miligramas também. Porém, gente, são doses muito, muito baixas. O que eu recomendo é que você comece com a dose de 100 miligramas. Uma vez que ela for eficaz para você, você eventualmente baixa para de 50. Eu não gosto de fazer o caminho contrário, começar com doses baixas e ir subindo pouco a pouco, porque a cada falha, a cada má resposta, você vai ficando mais preocupado e a gente sabe como a adrenalina pode interferir no seu funcionamento no hora H e como ela também pode ser um antídoto, tá? Um bloqueador para o efeito do remédio. Então a dose é de 50 ou de 100, preferencialmente 100. Se você não está tendo uma resposta adequada, o ideal é que você tome de 100. Esse é um medicamento que tem uma eficácia da ordem de 80% a 90%. Então, a grande maioria das pessoas vai ter uma excelente resposta. Né? Das pessoas que não estão funcionando, geralmente é porque ou está tomando errado com aquela questão do tempo, não está esperando pelo menos 2 horas, ou porque está com o estômago cheio, ou porque não está tomando a dose otimizada, que é de 100 miligramas, ou eventualmente está tomando um medicamento de procedência duvidosa, medicamento de farinha. Não estou dizendo que os medicamentos genéricos são ruins, mas frente a uma pessoa que está com uma baixa resposta, o ideal é que você procure os medicamentos de marca, os que já são mais testados e sabidamente têm a dosagem e a preparação adequada para a tomada. Tá? Então é assim que eu recomendo que você tome, de estômago
vazio, sem o consumo de álcool, pelo menos 2 horas antes do estímulo, a dose plena de 100 miligramas e que você esteja bem estimulado sexualmente, tanto mentalmente quanto localmente no seu amigão. Muitas pessoas perguntam se é possível tomar mais do que 100 miligramas, 150, 200, 300. Aqui também eu vou dizer que existe uma grande segurança, uma grande margem farmacológica. Para vocês terem ideia, para pessoas que têm hipertensão pulmonar, que é aquela outra indicação do uso do Viagra, as dosagens podem chegar até 800 miligramas. Então a dose tóxica desse remédio é muito, muito alta, geralmente acima de 1 grama. Só que o que eu costumo dizer é que você passar de 100 miligramas não vai trazer tantos benefícios em termos de resposta, mas vai aumentar muito os efeitos colaterais. Então se você não responde com 100, primeiramente veja se não é a procedência do medicamento. Procure as marcas, de preferência o próprio Viagra mesmo da Pfizer. Se não respondeu com 100, você pode eventualmente tentar com 200. Excepcionalmente, você vai ter uma resposta adicional. Eu diria que não é o caso na grande maioria das vezes. Bom, importante agora a gente falar dos efeitos colaterais. Como são vasodilatadores, esses medicamentos podem trazer efeitos de dilatação dos vasos em outras partes do corpo. O mais comum é na região aqui, ó, da nossa cabeça. Então pode dar dor de cabeça, pode dar nariz entupido, pode dar vermelhidão na face. Inclusive muitos homens falam que a orelha fica queimando, né? Porque isso dilata os vasos superficiais e ficam com aquela cara vermelha. E é por isso que as pessoas pensam que vão explodir, né? Que o coração vai ter algum problema. E na verdade não, gente. Na verdade é só um efeito de dilatação dos vasos. Se você for medir a pressão nessa hora, a pressão está até mais baixa. Eu diria que o Viagra é um protetor cardíaco. Ele dilata mais os vasos, melhora o fluxo para o coração, melhora o fluxo para a cabeça. O que acontece é que algumas pessoas, ao tomar esse medicamento, têm a dor de cabeça e a dor tem o efeito de aumentar a pressão. Então, se você for medir a sua pressão com dor de cabeça, certamente ela vai estar mais alta. Mas se você tomar um analgésico, né, analgesia, uma dipirona, um paracetamol, a dor de cabeça baixa e você vai ver que a sua pressão vai estar normal, tendendo a um pouco mais baixo, porque as alterações de verdade de baixar a pressão que ele causa são muito poucas, da ordem de 8 milímetros de mercúrio. Então, se a sua pressão é 14 por 8, né, 140 por 80, vai baixar para 13 por 8, 132 por 80. Então, são realmente alterações muito pequenas. Ele pode dar também, né, um mal-estar gástrico, uma queimação na região aqui do estômago. Algumas pessoas sentem o coração disparar, e isso é pela baixa da pressão. Quando você dá uma leve baixa na pressão, o seu coração, de uma forma compensatória, começa a bater mais acelerado para tentar manter a sua pressão estável. Mas lembrando, esse é um medicamento de curta ação, considerado de curta ação porque ele dura até 8 horas, 12 horas no máximo. Passado esse período, os efeitos colaterais eles vão desaparecer quase que instantaneamente. Esse é um medicamento, lembrando, né, que ele é tomado apenas de demanda. Como ele não tem uma ação tão longa como a tadalafila, ele não é recomendado para uso diário. Então, se você tem dor de cabeça, é muito mais fácil você controlar, porque você vai ter dor de cabeça naquele momento. Você tem que ver o que é mais importante para você, né? Uma boa rigidez ou a dor de cabeça. E para controlar a dor de cabeça, uma estratégia muito comum é você tomar uma dipirona, um analgésico para dor de cabeça junto com o seu Viagra, que ele vai cortar a dor de cabeça e você vai ter sua alegria. O Viagra, gente, ele é dos medicamentos para rigidez o que tem a maior incidência de efeitos colaterais, da ordem de 10 a 14%. E alguns efeitos colaterais mais atípicos. Queria lembrar aqui o efeito colateral da visão. Essa enzima que esses medicamentos inibem, a fosfoesterase tipo 5, tá? Existem vários subtipos da mesma enzima. Existem 12 subtipos. No nosso olho, a gente tem a fosfoesterase do tipo 11. E o Viagra tem um efeito particular nessa enzima, que algumas pessoas podem começar a ter um sintoma que a gente chama de cromatopsia, que é você começar a ter alterações visuais. Você começa a ver cores cintilantes, geralmente no espectro azul para o arroxeado. É claro que passou o efeito do medicamento, vai passar esse efeito de alteração visual. Porém, se você tem já doenças na sua retina, se você tem uma baixa visual ou uma baixa auditiva, isso é fator de risco para que esse remédio traga algumas complicações. Então, é uma contraindicação relativa e você precisa conversar com o seu médico oftalmologista ou otorrinolaringologista para avaliar possíveis efeitos colaterais raros nessas outras funções. Né? Duas
dúvidas muito comuns são a respeito também se esse medicamento vicia e se ele faz mal para o coração. Começando pelo coração, acho que eu já falei várias questões aqui que ele não faz mal para o coração, gente. As pessoas que supostamente tiveram infartos ou crises cardíacas foi porque tinham uma doença cardíaca oculta não diagnosticada e não tratada. Daí a importância de você atualizar seu check-up antes de tomar esse medicamento. E, de certa forma, o uso contínuo dele é super seguro, tá? Quanto a isso, eu atesto, né? Todos os estudos mostram o efeito benéfico de longo prazo para pessoas que fazem uso desses medicamentos, inclusive com novos supostos benefícios, tá? Recentemente saíram alguns estudos mostrando que o Viagra pode, inclusive, contribuir para a prevenção e atenuação da doença de Alzheimer, ou seja, não só faz bem para o coração, como faz bem para a cabeça. E a outra dúvida muito comum é se ele vicia, né? Mais uma vez eu digo, esse medicamento ele tem curta ação, medicamentos de curta ação dificilmente eles viciam. E se você usar ele no longo prazo, ele não vai deixar o seu corpo viciado e dependente. Pode ficar tranquilo. A única ressalva que eu falo é para homens jovens que não têm disfunção erétil e estão tomando medicamentos para melhorar a performance, para buscar um desempenho que eles não estão acostumados a ter. E em pessoas que são imaturas ou que estão passando por dificuldades psicológicas, pode trazer algum grau de dependência de comportamento. Quando você está sem o azulzinho, você tende a funcionar pior, você fica inseguro e isso é o problema que ele causa. Tá? Daí a importância de você, obviamente, usar os remédios de forma consciente sob supervisão médica, mas também de buscar estratégias para melhorar a sua performance. E mais uma vez eu gostaria de lembrar do convite para a minha jornada Máquina de Prazer, onde eu vou explicar maneiras naturais de você recuperar ou até conquistar pela primeira vez a sua confiança plena na hora H. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.